Você gosta de histórias de heróis e heroínas, sagas de damas e cavaleiros? E se eu dissesse pra você que o personagem que você mais admira dessas grandes sagas tá aí atrás de você, você olharia pra ele? Parece óbvio que sim, olharíamos. Mas se eu dissesse que uma maldição caiu sobre sua cabeça e que se você olhar esse seu maior herói, você morrerá, você ainda vai olhar? Esse é o dilema da Dama de Shalott. Fica aí no vídeo para conhecer a história dessa devota dama da saga do Rei Arthur. Hoje é dia de cultura e se você gosta do mito arturiano, a saga do Graal, os cavaleiros e damas da Távola Redonda, já se inscreve no canal e acione o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que falaremos desta fantástica saga. E hoje falaremos de um dos poemas mais famosos da era vitoriana que sintetiza o amor que as pessoas têm sobre as sagas de heróis e heroínas, especialmente da saga do Rei Arthur. Para quem não se lembra, Rei Arthur é aquele rei que tirou a espada Excalibur da pedra, apontou para o céu e reuniu em volta de si os melhores homens e mulheres do mundo, os melhores cavaleiros e damas que haviam em volta da Távola Redonda, e em volta dessa távola criou Camelot, um reino que imperava a justiça, a nobreza e a coragem. Existem muitas lendas e muitas histórias sobre o reino de Camelot, o local onde estavam lá os cavaleiros e damas do Rei Arthur. Essas histórias se espalharam por muitos países da Europa, mas na era vitoriana, ou seja, na era da Rainha Vitória, foi feito um movimento para resgatar essas histórias, para trazerem referenciais de valores que a rainha achou necessário para as pessoas. Então ela encomendou de um poeta que fizesse vários poemas sobre a saga do Rei Arthur. Baseado nas histórias do livro de Thomas Malory, A Morte de Arthur, que já falamos aqui no canal, o poeta Alfred Lord Tennyson escreveu diversos poemas homenageando a saga do Rei Arthur. E é importante nós compreendermos que esse poeta amava mesmo a saga. Inclusive existem histórias que ele dormia na Gruta de Merlin, no castelo de Tintagel. E lá ele escreveu muitos dos poemas que conhecemos hoje. Escreveu poemas em honra a Merlin, a Galahad, a saga do Graal, ao Rei Arthur, obviamente, a dama Guinevere, a Morgana, entre outros grandes personagens, especialmente o cavaleiro Sir Lancelot. Sir Lancelot é o melhor cavaleiro da Távola Redonda e também, digo mais, o mais famoso. Afinal de contas, ele foi protagonista de todas as novelas francesas da saga arturiana. Ele era um cavaleiro que venceu inúmeros desafios, passou pela ponte da espada, venceu os dragões do castelo da Triste Morada, salvou a rainha Guinevere do mundo dos mortos e, inclusive, só foi vencido por ele mesmo. Falaremos sobre Lancelot no futuro, mas é importante sabermos na história da Lady de Shalott que Lancelot é o representante do melhor que há na Távola Redonda. O poema mais famoso escrito pelo Alfred Lord Tennyson foi o poema Lady of Shalott. Publicado pelo Lord Tennyson em 1833, depois reeditado em 1842, o poema Lady of Shalott é um dos poemas mais importantes da era vitoriana, porque ele sintetiza o amor que nós temos pelos valores e pelas virtudes expressas na saga do Rei Arthur. Esse poema é tão famoso que inspirou a cantora Lorena McKennitt a escrever uma música em homenagem a esse poema chamado Lady of Shalott, que é uma das minhas músicas favoritas e eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ouvir essa música. Mas vamos então à história da Dama de Shalott. O poema começa descrevendo Camelot, aquele local com torres altas que tocavam o céu, com as melhores damas e os melhores cavaleiros vivendo e aplicando as virtudes que eles conheciam em nome da honra e da justiça. Mas do lado de Camelot havia uma ilha chamada Shalott. Nesta ilha havia uma torre. No alto da torre havia um quarto. Neste quarto havia uma bela dama. Ninguém sabia o seu nome, então a chamavam de a Dama de Shalott. Esta dama passava o dia inteiro olhando para um espelho que havia no quarto. Apesar de haver muitas janelas, ela nunca olhava para a janela. Não porque ela não queria ver o Camelot ou seus cavaleiros e damas, mas porque ela não podia. Ela sabia que havia uma maldição, e assim que ela olhasse para Camelot com seus próprios olhos, ela morreria. Então, o seu destino era simplesmente tecer as imagens que ela via naquele espelho.
E o tempo passou e assim a dama permaneceu. A dama de Shalott, sempre olhando o espelho, vendo os reflexos de Camelot, as festas, os amantes, as coisas maravilhosas que aconteciam entre essas damas e cavaleiros que viviam naquele magnífico reino. E por muitas vezes, nos momentos mais alegres, felizes e amorosos de Camelot, ela sempre quis olhar e ver com seus próprios olhos a beleza de Camelot. Mas ela não podia, pois como já falei, se ela olhasse, a dama de Shalott morreria. Eu estou cansada de reflexos, disse a dama de Shalott. De onde veio essa maldição? Ela não sabia, mas ainda assim ela se continha, porque se ela olhasse pela janela, ela morreria. Mas certo dia ela ouviu a voz de um cavaleiro cantando, e ela reconheceu a voz desse cavaleiro que descia o riacho. Era ninguém menos que o bravo Sir Lancelot, o melhor cavaleiro da Távola Redonda. E quando ela viu o reflexo do melhor cavaleiro pelo espelho, ela não se aguentou. E ela teve que olhar. Ela teve que ver aquele fantástico cavaleiro que representava o melhor que havia em Camelot. Ela teve que olhar com seus próprios olhos. E então ela não aguentou e olhou pela janela. A dama de Shalott olhou para Camelot. Naquele momento a maldição caiu sobre sua cabeça. O espelho quebrou de um lado a outro e ela sabia que a sua vida estava acabando. Como não havia nada mais a perder, a dama desceu a torre gigantesca, foi até um bote que havia na beirada da ilha, escreveu seu nome, a dama de Shalott, subiu e foi em direção a Camelot. E quando ela estava chegando em Camelot, finalmente, respirando esse ar que emanava virtude, ela começou a cantar. E apesar da vida estar esvaindo de seu corpo, ela estava muito feliz. Era a dama de Shalott. As pessoas olhavam curiosas. Quem era aquela dama que cantava, chegando no riacho de Camelot? Elas se aproximaram, pois o bote estava chegando perto do palácio. E vendo ali, eles viram. Era a dama de Shalott. E quando estava chegando perto do palácio de Camelot, a dama parou de cantar, porque a vida esvaiu-se totalmente do seu corpo. Estava morta a dama de Shalott. Mas até que uma voz forte pediu licença a todos. E era ninguém menos que o próprio Sir Lancelot. Lancelot chegou e olhou para a bela dama e disse: "Uma bela dama, que Deus a conceda paz na sua misericórdia." E assim acaba a história da Dama de Shalott. Apesar de ser um pequeno poema, existem muitas interpretações. E um poeta nunca revela os seus segredos, não é mesmo? Mas a mais aceita pelos estudiosos líricos é que o Lord Tennyson se referia a como nós vemos as histórias de heróis e heroínas, especialmente, é claro, do Rei Arthur. Esse mundo de virtude, esse mundo ideal, nós não o vivemos de uma forma concreta. Nós podemos sonhar com ele, lendo as histórias. Podemos ver através de reflexos da nossa mente. Às vezes, o máximo que podemos fazer é reproduzir com nossas mãos, talvez num tecido, em livros ou qualquer coisa, as histórias desses grandes heróis. Mas, se pudéssemos, mesmo que por um breve momento, olhar para esses heróis, vê-los em carne e osso, respirar o ar do reino de Camelot, mesmo que isso significasse a morte, gostaríamos, por um momento, viver essas grandes histórias. Isso era o que representava a história da Dama de Shalott, que mesmo com medo da morte, ela enfrentou e viu esse grande ideal que era Camelot. Ela viu o grande cavaleiro que era Lancelot, e por um breve momento ela cantou de alegria pelos riachos de Camelot. Ela viveu em Camelot. Uma conclusão importante do poema é que a gente pode ler grandes histórias de heróis, podemos sonhar com essas histórias, mas chega um momento que isso não é suficiente. Eu estou cansada dos reflexos, como disse a Dama de Shalott. Temos que viver. Temos que pagar os preços que tivermos que pagar. Porque a Dama de Shalott tinha seus medos, suas dificuldades, mas mesmo assim chegou uma hora que o coração não aguentou e ela teve que olhar. Podemos tomar a mesma decisão da Lady de Shalott. Podemos tomar a decisão de irmos viver, de irmos estar lá com os heróis. Podemos tomar a escolha de sermos heróis.
Porque afinal de contas, ser herói é uma escolha.